Irmãos, nós vamos nos colocar em pé para finalizarmos a leitura do Salmo 119 e já passarmos para a palavra de Deus. Aleluia. A equipe de louvor. Glória a Deus. Paramos aí, vamos para o 152. Vamos lá, meus irmãos. Quanto às tuas prescrições, há muito sei que as estabelecestes para sempre. Atenta para a minha aflição, livra-me, pois não me esqueço da tua lei. Defende a minha causa e liberta-me, vivifica-me segundo a tua promessa. A salvação está longe dos ímpios, pois não procuram os teus decretos. Muitas, Senhor, são as tuas misericórdias, vivifica-me segundo os teus juízos. São muitos meus perseguidores e os meus adversários, não me desvio, porém, dos teus testemunhos. Vi os infiéis e senti desgosto, porque não guardam a tua palavra. Considera em como amo os teus preceitos. Vivifica-me, ó Senhor, segundo a tua bondade. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Príncipes me perseguem sem causa, porém o que o meu coração teme é a tua palavra. Alegro-me nas tuas promessas, como quem acha grandes despojos. Abomino e detesto a mentira, porém amo a tua lei. 7 vezes no dia eu te louvo pela justiça dos teus juízos. Grande paz têm os que amam a tua lei, para eles não há tropeço. Espero, Senhor, na tua salvação e cumpro os teus mandamentos. A minha alma tem observado os teus testemunhos. Eu os amo ardentemente. Tenho observado os teus preceitos e os teus testemunhos, pois na tua presença estão todos os meus caminhos. Chegue a ti, Senhor, a minha súplica. Dá-me entendimento segundo a tua palavra. Chegue a minha petição à tua presença. Livra-me segundo a tua palavra. Profiram louvor os meus lábios, pois me ensinas os teus decretos. A minha língua celebre a tua lei, pois todos os teus mandamentos são justiça. Vem a tua mão socorrer-me, pois escolhi os teus preceitos. Suspiro, Senhor, por tua salvação, a tua lei é todo o meu prazer. Viva a minha alma para louvar-te e ajude-me os teus juízos. É o encerramento do salmo agora, né, Júnior? Encerramento, irmãos, vamos todos ler. Ando errante como ovelha desgarrada, procura o teu servo, pois não me esqueço dos teus mandamentos. Irmãos, nós vamos orar agora, agradecendo a Deus pela palavra do Senhor. Olhem para mim aqui. A unidade da Bíblia na sua diversidade. A Bíblia foi escrita de Moisés a Malaquias em um período de mais ou menos 1100 anos. O Antigo Testamento. O Novo Testamento, mais ou menos em torno até 100 anos. 66 livros contém a palavra de Deus. Aleluia! Presta atenção nisso aqui que você vai dar um glória. Se você ama os mandamentos, irmão, tem poder de Deus aí, você vai dar um glória. Por quê? Foram homens diferentes, 40 autores, tempos diferentes. Aleluia! Línguas diferentes, culturas diferentes, mas há uma unidade plena, harmonia completa a palavra de Deus. Você pode dar glória?
Nenhum outro livro na história tem essa peculiaridade. Só a Bíblia. Ela é a palavra de Deus. Presta atenção aqui. O livro mais vendido, o livro mais lido no mundo, o livro mais perseguido do mundo é a Bíblia Sagrada. Agora você vai dar um glória. O cumprimento das profecias sem deixar nenhuma vírgula para trás. Ela é, aleluia, a palavra de Deus. Conhece o início, dirige a história e conhece o fim da história. A palavra de Deus. Agora fechando aqui. Pelo seu poder, tem vida em si mesmo. Transforma o mais vil pecador num santo homem de Deus. Aleluia! Tem pecador transformado aqui? Tem santo de Deus aqui? Então, irmãos, eu finalizo. Leia a Bíblia. Ame-a. Viva e desfrute das promessas da palavra do Senhor sobre a sua vida. Abra sua Bíblia, assentados mesmo. Nós vamos ler na segunda carta de Paulo a Timóteo. Eu quero ler do capítulo 3. Hoje é o dia da Bíblia e tiramos algumas coisas rápido aqui que eu acho que a igreja, nós estamos precisando de ouvir isso aqui a respeito da palavra de Deus. Veja bem o que está dizendo a palavra do Senhor. 2 Timóteo. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Deus abençoe a irmã Selma, né? Ela tinha a oportunidade de trazer outro pregador, mas quis eu. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E, do modo porque Janes e Jambres resistiram a Moisés, também esses resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com a daqueles. Tu, porém, tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, propósito, fé, longanimidade, amor, perseverança. As minhas perseguições, os meus sofrimentos, quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra, que variadas perseguições tenho suportado, de todas, entretanto, me livrou o Senhor. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Mas os homens perversos, impostores, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tu, porém, permanece naquilo que aprendestes e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendestes. E que desde a infância sabe as sagradas letras, que podem tornar-te sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Aleluia. Até aí, versículo 17. Senhor, obrigado pela tua palavra. E que teu Espírito Santo nesta noite use, Senhor, está aqui o esboço que foi feito, mas o Senhor, que fala, que conhece, que me usa, que usa a tua palavra, tenha liberdade em nome de Jesus. Irmãos, eu estava
pensando e meditando e vendo, porque é uma preocupação, porque subir ao altar do Senhor é coisa muito séria. Pregar a palavra do Senhor é coisa muito séria, porque a palavra não é só para ser pregada, ela é para ser vivida. E quando nós olhamos Paulo trazendo algumas instruções tão importantes para um jovem pastor, que ele tinha ele como um filho na fé, aquele jovem pastor, ele tinha uma caminhada pela frente, sofria de uma enfermidade, Paulo até deu uma receita para ele, e também iria enfrentar tempos tão difíceis, pastor Isaías, e Paulo já não estaria mais aqui, porque quando Paulo está orientando Timóteo, ele estava preso, ele sabia que a qualquer momento a sua vida seria ceifada, e Timóteo precisava de estar como um pastor, preparado, fortalecido, para conduzir o rebanho do Senhor. E a primeira coisa que nós vemos aqui, o apóstolo Paulo mostrando para Timóteo, que esse tempo não seria um tempo bom para ser vivido. Nós estamos observando que os dias que nós estamos vivendo, por mais que nós amamos as coisas aqui, Deus tem nos abençoado, mas não está fácil de nós vivermos nesta terra. As coisas aqui não estão fáceis. E por isso Paulo, ele descreve aqui, eu até estava olhando, fazer igual o pregador de ontem, não precisa de usar termos difíceis, né? Mas eu estava vendo esta palavra, esses dias difíceis, Paulo emprega aqui algo importante. Por quê? Eu pus aqui, são dias duros, são dias furiosos, são dias violentos, que trazem até aqui no nosso original da Bíblia, ele dizendo, ele mostrando, e a mesma palavra que se usa para os endemoniados de Gadara, de tão terríveis que são esses dias. E nós vivemos esses dias, irmãos, em que a violência tem sido terrível. Hoje foi pregado aqui na escola dominical a respeito de nós estarmos atentos aos ataques do vil tentador. E nós precisamos de entender que esses dias, principalmente as violências, são dias que têm sido incitado pelos demônios. Nós precisamos de acordar para entender isso, que o diabo tem trabalhado terrivelmente nesses últimos dias. Nesse tempo trabalhoso, o inimigo está atuando. Por isso que são dias que não são fáceis para serem vividos, principalmente por aqueles que querem abraçar a fé, principalmente por aqueles que querem servir ao Senhor de verdade, que querem conduzir as suas vidas de acordo com a palavra. Então Paulo mostra para Timóteo que ele deveria saber disso. Ele quer enfatizar para Timóteo que a situação não seria fácil. Irmãos, melhora um pouquinho só o meu som aí para mim, Bruno, por favor. Irmãos, nós vemos algo muito importante nesses últimos dias. Eu quero dizer para os irmãos que eu já estou completando, dia 28, agora que passou, fez 18 anos que eu tomei posse desta igreja. 18 mais 5 anos, 4 anos e 8 meses, que eu dirigi a igreja do Genoveva em Goiânia. Então, nós vemos aí que são quase 23 anos. Se eu for dar uma olhada do tempo que eu comecei no ministério para hoje, está mais difícil. Problemas das famílias, a mudança que teve de 10 anos para cá no meio da igreja, terrivelmente. Mas quando nós olhamos para isso aqui, nós vemos Paulo dizendo da característica, da impiedade desses últimos dias, trazendo aqui a revelação do pecado. E Paulo mostra que algo importante, o caos desta sociedade, o caos que este mundo está vivendo,
Simplesmente, irmãos, é o resultado daquilo que os homens são. Não adianta colocar culpa no governo, não adianta colocar culpa no pastor, não adianta colocar culpa no marido, não adianta colocar culpa na mulher. Tudo que nós estamos vivendo até a volta de Jesus é resultado daquilo que os homens são. É isso que Paulo estava dizendo. E infelizmente, irmãos, até no seio da igreja, nós estamos vendo muitos tipos de homens desta maneira, ocupando as tribunas do altar, ocupando a igreja do Senhor, mas nós vemos Paulo trazendo aqui, aquilo que os homens são, é o meio, né? Às vezes as pessoas acham que o meio que nós estamos vivendo é que corrompe a sociedade. Não, isso está acontecendo porque Caldas Novas é uma cidade turística, então o meio que nós estamos vivendo aqui está nos corrompendo. Não, irmãos. Sabe quem corrompe esse meio? É o homem. São os homens com as suas atitudes, são os homens com os seus comportamentos, são os homens com as suas injustiças, são os homens com a sua falta de amor, são os homens com todo tipo de imoralidade. Quando eu digo homem, estou falando de mulher também. Então, Paulo mostra aqui, porque o coração do homem, irmãos, a Bíblia diz que procede todos os maus desígnios. Se a gente for ver o salmo que foi lido, em todo o salmo, nós vamos ver o salmista falando algumas coisas que ele estava atravessando. Se puder melhorar meu retorno. Atravessando. Nós vamos ver aqui que tudo era por causa dos homens que não obedeciam os decretos da palavra de Deus. Por isso que a gente está observando. Paulo trazendo a mensagem para Timóteo. Irmãos, esse texto de hoje, eu quero dizer para você que antes de você sair desse culto, saia daqui consciente do que o Senhor está falando conosco. Saia daqui consciente do que é ser um crente. Saia daqui consciente para enfrentar os dias que nós estamos vivendo. Não espere dias de lua de mel, espere dias difíceis. Pastor, o senhor está profetizando maldição, o senhor devia estar abençoando a nação. Eu oro pela nação, eu abençoo esta nação. Enquanto a igreja está aqui, esse é o dever da igreja. Mas a Bíblia vai cumprir, tintim por tintim, as escrituras vão cumprir, Jesus está voltando, a igreja vai subir, esse mundo vai pegar fogo, os homens clamarão pela morte, não acharão a morte. A Bíblia fala sobre isso. E quando nós olhamos para dentro desse texto, nós vemos dentro desses dias tão difíceis que nós estamos vendo. Primeiro, irmãos, Paulo menciona alguns diversos tipos de pecados, em várias áreas. Primeiro, em relação dos seres humanos consigo mesmos. Olha o que ele diz que as pessoas serão para com elas mesmas. O tipo desta pessoa, que ela quer ser. E tem pessoas, irmãos, que a gente está vendo por aí, que ele não quer mudança. Ele conhece a palavra, tem ajuda, mas ele não quer mudança. Ele quer continuar no pecado, ele quer continuar na maldade. E aqui ele diz, porque os homens serão. Como que os homens serão, igreja? É até bom a gente lendo e dizendo, tem misericórdia de mim, Senhor, eu não quero enquadrar nesse grupo aqui. Egoístas. O que mais eles serão? Avarentos. Que mais? Que é a mesma coisa de arrogantes. Também. Que mais? Só até aí. Serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes. Sabe essas 4 partes aí? É o jeito que o homem quer viver hoje. O ser humano quer viver. De uma forma egoísta, jactancioso, o que é isso, pastor? Se apresentando, se achando melhor do que a verdade da palavra de Deus. Arrogantes, com mania de grandeza, vendo a si mesmo como superiores aos demais. A gente está vivendo esse tempo ou não está? Vocês vão pregar comigo. Está vivendo esse tempo ou não está, irmão? Cheio de gente achando que ele é o tal, superior, pisa nos outros, faz do jeito que quer, da maneira que quer, porque ele se acha. Com mania, né, de grandeza. E ali também diz que eles serão arrogantes, né? Arrogantes.
Por quê? Porque eles têm uma linguagem que diz, não tem domínio, porque eles querem viver do seu próprio modo. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja na terra. Escuta o que o Espírito está dizendo à igreja. Irmão, Jesus pode voltar ainda hoje. Não é tempo da gente brincar, não. Vamos olhar nesta lista aqui e ver se a gente não está encaixando em alguma área desta lista. Porque se tiver em nome de Jesus, hoje o Senhor está dizendo, é tempo de mudança na nossa vida. A outra coisa, quanto à parte da moralidade, ao próximo, como eles estão? Blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes. Vamos ver a lista aqui. Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Deus disse, desses, vocês fogem. Olha bem aqui, a conduta. Os homens estão vivendo, não tendo domínio de si mesmo. Estão sendo dominados por suas paixões, pelos seus desejos e pelos seus vícios. Quem está por trás de tudo isso, pastor? Demônio. O inimigo da nossa alma está por trás dessas coisas, fazendo com que o homem deixe de amar a verdade, a palavra de Deus, para viver os seus próprios instintos, e às vezes até instintos piores do que os animais. E a outra coisa, em relação à parte moral, implacáveis, em relação ao próximo, implacáveis, com ódio ardente, caluniadores, espalhadores de contenda. Irmãos, nós estamos vivendo isso. Às vezes a gente vai para as redes sociais e vê o povo brigando. Você vai para um grupo de WhatsApp da família, é contenda, é briga, é falação, é discussão. A gente está vendo as pessoas armando contenda dentro das famílias, um matando o outro, destruindo o casal, destruindo a família. Nós estamos vivendo esses dias, meus irmãos. Nós estamos vivendo esse tempo, e é tempo da gente clamar, é tempo da gente dizer, Senhor, tem misericórdia de nós, porque nós não queremos ser influenciados por esse tipo de comportamento. A outra coisa, em relação a Deus, ali falou, blasfemadores, zombando de Deus, escarnecendo, ingratos, irreverentes, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Irmãos, nós estamos vivendo esse tempo, as pessoas blasfemando contra Cristo, blasfemando contra a palavra de Deus, homens blasfemadores, homens que têm sido ali vivendo de qualquer maneira, homens que têm sido atrevidos, mas estão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amigos de Deus. Em relação à família, pastor, isso tem chegado nas nossas famílias, meus irmãos. Ele disse aqui, filhos desobedientes aos pais, desafeiçoados e sem amor. Será que isso não acontece nas nossas famílias? Acontece ou não acontece, irmão? Vamos cair na realidade, igreja. Acontece sim. Em quantas das nossas famílias, filhos que não obedecem mais os seus pais, desobediente, o pai está ensinando e o filho entrando por outro caminho, o pai está falando e o filho fazendo outras coisas, desobedientes, sem amor, irmãos. A gente está vendo tanta atrocidade, mãe matando filho, a criança que gerou, a criança que amamentou, sem amor, irmãos. O filho, a mãe cria, o pai dá tudo para ele, ele acha que a fortuna é melhor, mata o pai e mata a mãe, sem amor. Nós estamos vivendo esses dias que você dorme com a sua companheira, o seu companheiro não sabe nem se um mata o outro durante a noite. É os dias que nós estamos vivendo, igreja. Mas é tempo de nós nos posicionarmos como servos do Deus Altíssimo e dizer, na minha casa não, em nome de Jesus, eu gerei filhos obedientes, eu gerei família unida, eu gerei família abençoada, na minha casa mora Jesus de Nazaré. Homens avarentos, por causa do dinheiro,
negam a fé. Por causa do dinheiro, traem a igreja. Por causa da igreja, do dinheiro, escandaliza o altar da casa de Deus. Por causa do dinheiro, faz tantas coisas, avarentos, escândalos e mais escândalos, coisas terríveis. Mas há uma noiva na terra ainda, que está dizendo: Senhor, a tua palavra é melhor do que o ouro. Viver contigo é melhor, aleluia. Não deixa a avareza tomar conta da sua vida, meu irmão. Deus abençoa a tua casa, que te dê uma casa boa, um carro bom, sua mesa farta, que você tenha para abençoar, contribuir na obra, abençoar missionário. Eu profetizo essas bênçãos sobre a sua vida, mas não seja avarento, seja abençoador. Não deixe o dinheiro te comandar, seja comandado pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. E esta manifestação que Paulo disse, mas olha o que Paulo fala para ele. Versículo 11. Paulo disse: Timóteo, eu passei perseguição, eu enfrentei sofrimento. Você sabe, Timóteo, de toda a minha história, mas de todas, entretanto, o Senhor me livrou. Sabe o que Paulo estava dizendo, irmã Estela Mares? Eu tive todas as oportunidades de abandonar a fé, de não servir a Deus com fidelidade, mas eu preferi, Timóteo, permanecer, porque o Senhor me livrou. Irmãos, é Deus que traz livramento para aqueles que querem viver a verdade, é Deus que traz livramento para aqueles que querem servi-lo. Perseguições, mas ele estava dizendo algo, versículo 13: mas os homens perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Irmão, a lei da semeadura, ela cumpre. Vocês lembram de Jacó? Ele engana o seu irmão na casa do seu pai. Quando ele chega na casa do seu tio Labão, o que acontece lá? Tem uma festa de casamento, pastor Valdir. A linda festa de casamento. Jacó disse: hoje eu vou casar com Raquel. Aí, irmão Carlos, quando ele acorda, certo, deram bastante bebida para ele, né? Aí ele abre o zoinho, está lá Lia. Ele fica tão revoltado. E o seu tio diz: está pensando que aqui tem gente bobo? Aqui casa a mais velha primeiro, depois a mais nova. Que a mais nova, mais 7 anos de serviço. E aqui a Bíblia está dizendo que quem quer usar de engano, esse povo está usando de engano, impostores, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas a igreja não prega engano, a igreja prega a verdade, a igreja vai viver a verdade, a igreja vai receber as bênçãos do Senhor. Não queira isso para a nossa vida. Mas a firmeza, Paulo denuncia pessoas que abandonam a palavra para buscar as coisas os mercados da fé. Irmão, no nosso meio cristão, você já viu gente enganando os outros? Dando um de profeta. Fala, Deus! Fazer igual o pregador lá, né? De Goiânia. Usa! Irmãos, quantas pessoas aí que a gente viu que estava enganando os outros, que estava fazendo curas milagrosas. Aí descobriram que a pedra era do ribeiro, o pedaço de carne era um bife podre, que dizia que era um câncer que saiu. A gente vê tantas pessoas, falsos profetas, falsos mestres nos dias que nós estamos vivendo, mercadores da fé, enganando a igreja, dizendo ser santo e não é santo, dizendo amar a obra e não ama a obra, dizer ter compromisso com a noiva e não faz parte da noiva. Aí da noite para o dia, Jesus dá um vento e balança e cai, e todo mundo fica sabendo, estava enganando, era enganador, não tinha compromisso com a verdade. A Bíblia diz que estes homens vão ser assim mesmo, vão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Tem misericórdia. Hoje é noite de clamar o sangue de Jesus mesmo. Pastor, mas o dia da Bíblia é o dia da Bíblia mesmo, irmão. E parece que eu estou mais ousado hoje. Porque eu fui lá na sede. E cheguei lá, o pregador falou 6 pastores.
Para de ficar colocando vídeo lá no telão e passando filme para os crentes de vocês. Pregue a palavra, anuncie a verdade, porque Jesus está voltando. Aí eu dei um glória e disse: ah, Jesus, sem falar nada disso, eu já estou assim. E aí o Espírito Santo me enche, porque eu não estou aqui por causa de dinheiro, irmão. Eu não estou aqui para agradar A ou B. Meu Jesus vai voltar e eu quero morar com Ele. Enquanto eu tiver voz para pregar nesse altar, eu vou dizer: é tempo de mudança. Jesus está chegando. É tempo de conserto, igreja. Se alguém não gostar, vá para onde a Bíblia diz que terão comichões. Você acha que não tem gente que já passou por aqui cheio de comichão no ouvido? Não quer mais ouvir a sã doutrina? O pastor André é duro, é quadrado, sembreano velho, daquele jeito lá, aí não aguenta, aí eu vou para tal lugar, lá pode tudo, vá. Mas aqui, irmãos, enquanto Deus tiver misericórdia e levantar homens nesta casa, esta palavra vai ser pregada, esta mensagem, goste quem não goste, agrade quem não quiser, mas o céu nos espera, e quem quiser ir na caravana, conserta a tenda, põe em ordem a vida, porque Jesus está voltando. Rime canta labassuribicovas nebe. Já estou encerrando, estou nervoso não, estou cheio do Espírito. Fecha a palavra. Verso 14, mas ele disse: Timóteo, tem tudo isso, Timóteo, mas tu, porém, o Senhor está dizendo para mim e para você como igreja, tu, porém, igreja do Itaguaí, permanece, onde cantas téria, naquilo que aprendeste e de que fostes inteirado, sabendo de quem o aprendeste. Irmão, pode alguém querer ensinar outro evangelho? Nós já aprendemos a verdade. Pode alguém querer fazer coisa? Nós sabemos a verdade. Eu só desvio se eu quiser, pastor Valdir, porque eu conheço a verdade. Fui bem ensinado desde que eu me converti na fé. Versículo 15. Ele diz: sabe por quê, Timóteo? Lá na sua infância, você aprendeu, foi gibi. Você aprendeu as sagradas letras. Aleluia. E sabe o que elas podem fazer para ti, Mateus? Tornar-te sábio para a tua salvação, meu filho. Esse aqui é um que aprendeu desde que nasceu, maestro. Tem ensinado a palavra. Aprendeu a palavra. Para que você seja sábio, meu filho. Para a tua salvação em Cristo Jesus. Eu sou seu pai, mas eu não te salvo. Eu sou seu marido, Miriam, mas não te salvo. Eu sou seu filho, mãe, mas não te salvo. Vocês não têm poder para me salvar, mas se nós permanecermos na palavra que nós aprendemos, subiremos salvos ao encontro do Senhor, teremos sabedoria para vivermos esses dias tenebrosos que nós estamos atravessando. Aí eu finalizo. Oh, Ramanaço de Cantastéria. Versículo 16. Ele diz: sabe por quê, Timóteo? Aí eu só gosto do Novo Testamento. O velho é lei. Toda. Não é só salmo. Toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Toda. Missionária Ruth, é toda. Ela é útil para o ensino. Ah, o pastor vai pregar lá no Velho Testamento. É tempo da lei. O Senhor está dizendo: come, é útil para o teu ensino. Para a repreensão. Não gosto de culto de doutrina, não, que é culto de... Deus me livre com doutrina, eu já apanho tanto na vida, vou para a igreja para apanhar. Para correção, para educação na justiça. Ele fecha o texto. E eu já te convido a se colocar em pé. A fim de que? Seja o quê? O que mais? Aleluia. Vocês não são papagaio, como diz lá em Minas, nem mulata, né?
Mas eu queria que você falasse comigo aqui. Apesar de o sistema do mundo ser mau, diga comigo. Diga assim: nós cristãos poderemos vencê-lo, firmados na palavra de Deus. Você é crente corajoso? Então faz igual eu que tenho coragem, vou virar para a irmã Selma e vou dizer assim: então vamos praticar a Bíblia todos os dias. Diga para alguém que está do seu lado, irmão. Tenha coragem. Pode falar, irmão. Se ficar contrariado, deixa contrariar. Depois conserta. O Espírito Santo vai lá e diz: criativo, conserta. Devemos praticar a Bíblia todos os dias. Para quê, pastor André? Assim seremos aperfeiçoados pelo Senhor. Pratique a palavra todos os dias, e nós seremos aperfeiçoados.